Fala amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas alterações que tivemos no Flesh and Blood. Na verdade, a aplicação dessas modificações será a partir do dia 13 de fevereiro. Não é de imediato, mas está muito próximo. E seriam quais? Seria aquela que diz respeito a você atacar com um aliado ou ainda o seu oponente atacar um aliado seu. E aqui a gente teve uma série de modificações muito importantes. Também temos uma outra que diz respeito a mesmo que você perca um alvo, o resto da carta ela consegue resolver. Bom, sem demora, vamos então para o artigo publicado pela LSS que fala a respeito dessas modificações. Então, seria esse Rules Update do dia 30 de janeiro, tá bom? Seguindo aqui, ele vai dizer justamente quais foram essas modificações e são essas que a gente acabou mencionando bem rapidamente. Então, se o ataque for de um aliado, você vai ser o Attacking Hero. E antes não era, né? Se você atacava com um aliado, o que acontecia? Quem está atacando o aliado não sou eu. Agora é você, é o Attacking Hero. A mesma coisa vai acontecer na situação inversa. Então, se o seu aliado for atacado, você agora será o Defending Hero. Antes também não era assim. Quem estava sendo atacado era o aliado ali, o do Grave Bones, da Dromai, enfim, de qualquer personagem ilusionista. E agora não. Agora quem vai estar defendendo será você, Defending Hero. E a outra que a gente também comentou, que é um pouquinho mais difícil de compreender, seria quando eu vou dar target numa situação em que peça um trigger, uma habilidade, uma carta, e ela não existir, ainda assim o restante da carta ela vai resolver. Aqui a gente vai ter que trazer vários exemplos, alguns pelo menos, para que isso fique bem compreendido, beleza? Então vamos lá. Para a primeira situação, que seria Attacking with an ally, ou seja, atacar com um aliado, significa dizer que você é o Attacking Hero. E qual situação isso pode ser relevante, vai impactar? Pois bem, aqui eu vou trazer duas situações que são muito usuais, que seria a situação do Clash. Então, o Test of Strength, ele diz o seguinte: quando isso defender, Clash contra o Attacking Hero. Então aqui ele diz Attacking Hero. Pela regra antiga, se tivesse, por exemplo, um Shun me atacando, né, aquele aliado do Grave Bones, e eu defendesse com um Test of Strength, o que ia acontecer? Eu ia blocar 4 e é isso. Não ia ver o Clash em si. Por quê? Porque não existia porque não havia um Attacking Hero, mas sim um aliado que estava atacando, tá? Porém, agora, como se eu atacar com o aliado, agora eu serei considerado como um Attacking Hero. Neste caso, agora com as regras novas, a partir do dia 13 de fevereiro, lembre-se disso, o Clash ele vai ocorrer. Isso melhora muito a gameplay do Victor e de outros heróis também, como a Pleiades Fadiga e por aí vai, que se utilizem dessa mecânica do Clash, tá bom? Então, primeira carta aqui que isso é super relevante. A outra, bom, aqui seria mais para o Florian ou outro herói que queria utilizar a Face Purgatory, que também é a Aurora também, né? Em alguns casos, isso aqui vai ser relevante. Vê só, o que a Face Purgatory diz? Quando isso defender conjuntamente com uma attack e com uma non-attack action card, o que vai acontecer? O Attacking Hero, vai descartar uma carta da mão e você vai comprar uma carta. Então veja, como era a situação até hoje, né? Ainda é assim. Defendo com a Face e junto com as outras duas cartas, se por acaso for um aliado que estiver me atacando, o que vai acontecer? Não existe ali um Attacking Hero, ele não vai descartar uma carta, porém eu compro a carta. Essa parte da compra ela sempre existiu. Beleza, só que a partir de agora, como o aliado que estiver me atacando vai ser um Attacking Hero, você vai ter um herói ali por trás, agora sim, mesmo eu defendendo um ataque de um aliado e cumprindo a condição da Face Purgatory, ele vai descartar uma carta, caso seja possível, né? Às vezes ele não tem carta na mão, e eu vou comprar uma carta. Beleza? Então o primeiro ponto aqui bem relevante seria este, sobre se existe um aliado que está atacando, aquele aliado vai ter um Attacking Hero por trás. E os efeitos que procurem por um Attacking Hero vão acontecer. Beleza, o Riptide também ele vai se aproveitar muito dessa situação, tá? Ele diz assim, a parte final dele: sempre que uma trap que você controla trigar, você vai dar 1 de dano para o Attacking Hero. Então, às vezes, você usava uma trap para poder defender um ataque de um aliado. E
o Riptide ele não trigava, porque não existia um Attacking Hero. Então agora o Riptide realmente trouxe aqui foi upado em muito, tá? Assim, não foi pouco não. Tanto que já dizem aí que ele vai conseguir performar bastante durante o próximo meta que está para se desenvolver dentro da próxima season, né, de Compendium. Ok, então aqui eu imagino que vocês já tenham compreendido essa situação com a situação em que ele está atacando e você ser considerado Attacking Hero, né, quando o aliado fizer isso. E na situação oposta, como é que vai acontecer? Your ally is attacked, ou seja, se seu aliado for atacado, você é o Defending Hero. Porém, aqui é muito importante frisar que, ainda que você seja o herói defensor e quem esteja sendo atacado ali seja o seu aliado, você não pode utilizar cartas para defender. Tá? Isso ainda é inviável, impossibilitado pelas regras atuais. Mas todos os efeitos que procurem Defending Hero, eles vão acontecer. Vamos para os exemplos, assim como a gente fez no anterior? Bora lá. Então aqui vou pegar a Cut to the Chase. Tá? Vou pegar essa daqui, essa Attack Reaction de assassino, que diz o seguinte: Target Assassin Attack Action Card with Contract Gain mais. Tá, vai dar mais 3 lá para a carta de assassino que tem contrato. E a parte que nos importa, a parte de baixo. Olhe para a carta do topo. Olhe para a carta do topo do Defending Hero Deck. Então você vai olhar a carta do topo. Porém, ele menciona aqui justamente a expressão que a gente está procurando: Defending Hero. Então, se eu atacava um aliado e depois eu usava essa Attack Reaction na fase de reações, e a situação aqui então ela fica implementada com a Cut to the Chase, eu não conseguia ver a carta do topo do meu oponente. Por quê? Porque ele não era um Defending Hero, pela regra que ainda temos hoje. Porém, agora, como o Defending Hero será você, ainda que o meu ataque se dirija a um aliado seu, então eu vou conseguir ver essa carta do topo. Percebe? Bora para mais uma aqui? Bem interessante. Prized Galea. Né? Essa aqui, inclusive, tem um colega que está vendendo aí essa carta Gold Foil. Aproveitem a oportunidade. A Olympia, né? Uma especialização do Olympia, também uma Attack Reaction, que diz o seguinte: a weapon na ataque que você controla vai ter o Wager, e você vai dar um Wager com ouro, Gold Token, né? Que com o herói defensor, tá? Então, se eu estourasse a Prized Galea para dar esse Attack Reaction e fosse em direção a um aliado, bom, ainda que irritasse ou qualquer coisa assim, na verdade não precisa irritar, né? O Wager não tem essa premissa. Eu não iria fazer o Wager. Por quê? Porque não existia um Defending Hero. Porque perceba que eu estou atacando um aliado, então não era considerado um Defending Hero, então esse efeito do Wager ele não ocorria. Porém, agora, a partir do dia 13 de fevereiro, isso vai acontecer. Fique atento que o Prize Galea aqui realmente deu um up bem significativo nos seus poderes. Então eu posso simplesmente, numa situação em que eu percebo que eu vou sim conseguir ganhar, matar aquele, enfim, que eu vou conseguir passar algum dano ali, vai dar o Wager e eu consigo ali ganhar praticamente de graça, né? Porque a pessoa não consegue bloquear, afinal de contas estou atacando o aliado, então quase sempre eu vou ter essa situação em que eu vou conseguir fazer um ouro. Beleza? Deu para compreender? Vamos então aqui para as próximas interações. Antes da próxima, aqui fica realmente um alerta, volta para mim aqui. Veja, existem situações em que realmente a gente precisa ter certeza do texto da carta. Por que eu estou falando isso? Porque as coleções de Welcome to Hat, quais outras? Crucible of War e Arcane Rising, ou seja, as 3 primeiras em específico, os textos ainda tinham algumas nomenclaturas que hoje não são mais utilizadas. Então elas sofreram erratas. Então não necessariamente o texto que está ali escrito, se você tem uma versão da carta antiga, ela é o texto atual. Então a gente precisa sempre se utilizar de... Eu não estou aqui com ele aberto, mas vou abrir. Vamos lá, vou voltar aqui para a tela. Vou tirar essa tela estendida daqui. Deixa eu ir para cá. Ótimo, estou até na parte certa aqui. Estava procurando isso aqui, não sei nem porquê. Mas você vai vir nessa parte aqui. Deixa eu entrar aqui de novo. Já está na própria parte onde eu queria. Mas eu vou entrar para a página inicial para ir logo de início, né? Como se eu estivesse entrando na página do Fab. Então eu vou aqui na página do Fab. Aqui eu estava olhando
as posições. Laliro Sutton, o melhor brasileiro aqui. Aí venho aqui nesses 3 traços e venho nessa parte daqui, ó. Card Vault. E entrando aqui, então eu tenho a possibilidade de colocar o texto, aliás, procurar a carta que eu desejar, e a carta vai estar com o texto tanto que está impresso, como também o texto verdadeiro, que é aquele que já sofreu a errata. E aqui eu vou colocar justamente a carta alvo, né? Que é o alvo da discussão, Pummel. O Pummel, vamos pegar esse vermelho aqui. Ele vai ter aqui, ó, é bem interessante esse site, todas as edições em que o Pummel foi printado, tá aqui nesse canto direito aqui, uma parte deve estar aparecendo minha cara, mas enfim, dá para ver. E o texto é tanto real, aqui ó, True Test, como também o texto impresso, tá? Tem essas 2 situações. Então, se eu pegar o texto aqui, por exemplo, da carta de Welcome, ele que é a primeira edição em que ele vai aparecer, ele vai ter aqui ó, texto printado. Ele diz assim, ó, só a parte de baixo que nos importa, tá? If this hits, se isso hitar, the defending hero discard a card. Se eu me utilizar desse texto, significa dizer, pelas regras novas que ainda virão, na partir do dia 13 de fevereiro, que se eu dou alvo não, né? Se eu ataco um aliado, e aquele aliado, portanto, agora é o Defending Hero, e eu uso um Pummel, o que vai acontecer? Ele diz aqui, se isso hitar, o Defending Hero, e no caso aqui, o aliado que está sendo atacado agora é o próprio defensor, o herói defensor que está sendo atacado, ele vai descartar uma carta, né? Então, por esse entendimento, a gente teria que o efeito do Pummel iria passar para o controlador, para o defensor, herói defensor, e ele ia ter que descartar a carta. Beleza, só que esse aqui é o texto impresso de uma carta antiga. Como é que a gente está agora a versão do True Test, né? Do texto verdadeiro? Ele diz assim, ó, when this hits a hero. Ele não diz, olha aqui, vou voltar, não diz mais the defending hero, mas sim hits a hero. Esse aqui é o texto verdadeiro, inclusive esse é o texto que vai aparecer nas edições mais recentes. Por exemplo, aqui, eu vou colocar, sei lá, Jetpack não, Mystery Pack. O Mystery Pack ele já diz assim, ó, when this hits a hero. Então a própria borda branca, que é muito utilizada por aqui, a gente tem que, ele já tem essa expressão de hits a hero. E hits a hero não é a mesma coisa de hits the defending hero, tá? Então, muito cuidado. O que eu quero dizer com isso tudo é que, inclusive, ele coloca aqui no artigo. Cadê o artigo? Me perdi aqui. Ele vai me colocar o exemplo do Pummel dizendo que existem essas 2 versões, que na versão antiga ainda tinha esse texto de Defending Hero e que se fosse esse o texto real utilizado hoje, iria haver o efeito do descarte pelo herói defensor, como vai ser a regra daqui a poucos dias, mas que agora o texto, agora não, né? Há um bom tempo o texto é outro e por conta disso, como tem ali dizendo que é hits a hero, eu não estou hitando o herói, estou hitando o aliado, que é o Defending Hero, mas não é o Hero, tá? É meio confuso essa parte, é bem nas palavras mesmo. Então, se eu hitar com o Pummel um aliado, seja na regra nova, seja na regra que ainda estamos, não vai acontecer o efeito do descarte, tá bom? Aconteceria se fosse o texto antigo, mas é o texto já revisado, então esse efeito não vai acontecer. Muito cuidado, porque as pessoas vão ter o texto antigo, vão querer fazer esse efeito por desconhecimento. Então fique atento para que você não se atrapalhe ou não perca cartas de forma desnecessária, beleza? Vamos lá. Então, essa foi a parte, né, até esse ponto, essa foi a parte referente a herói defensor, ou então o Attacking Hero, também um herói atacante, quando tem as situações de aliado. Passada essa parte, que eu até acho menos complicado, vamos então para a parte um pouquinho mais complexa, que eu vou dar poucos exemplos, mas eu acho que vão ser o suficientes para que a gente consiga compreender essa história de a carta resolver, mesmo não tendo mais um alvo, beleza? Vamos lá. Pode ser que me atrapalhe um pouquinho, não vou fazer edição, então tenha um pouquinho de paciência caso isso aconteça. Vamos lá. Aqui então nós temos, eu vou logo para os exemplos, fica muito mais fácil, porque inclusive aconteceu, eu me lembro bem, teve um ProQuest, salvo engano, que aconteceu em Campina Grande, e foi uma mirror entre 2 nus. Inclusive uma delas foi pelo Negri, que nem tá jogando mais, né?
mas ele jogava de Nu e tinha um outro amigo da gente da região que também estava jogando de Nu, então era essa match, tá? Era uma mirror que nós tínhamos essa situação de transcender e tal, por aí vai. Beleza. E o que aconteceu? Aconteceu essa situação que está descrita aqui, que na ocasião funcionava de um jeito, que agora vai funcionar de outro. Qual era? Veja, eu não me lembro com precisão como foi a jogada, mas foi algo nesse sentido. Vê, o que diz a Passover? Você vai banir a target card from a opposite hero graveyard. Tá bom, então vamos imaginar que estava assim. No player A, que estava jogando de novo, foi usar a Passover e deu target, né? E quando você tem que dar target, você abre espaço para uma resposta, não é? Numa carta específica lá do grave do seu oponente. Aí o que foi que o oponente fez? Ele, em resposta ao target, usou, que ele tinha ali na mão, a Preserve Tradition. E aí ele fez o que ela faz, né? Coloque a Target Action Card from your graveyard on the bottom of your deck. Então, a carta que ele tinha selecionado com a Passover para que fosse banida ali do seu graveyard, do seu não, né? Do graveyard do oponente, ele em resposta selecionou a mesma carta e colocou ali no fundo do deck dele, né? Isso fez com que o que acontecesse não tivesse mais um alvo válido e por conta disso a carta, até hoje é assim, né? Até hoje, mas em breve vai mudar, ela não conseguisse resolver. Como ela não conseguiu resolver, ela acabou que não teve a situação de ser jogada. Como ela não foi jogada, ela não conseguia fazer o transcend, tá? Percebe como foi aqui a situação? Beleza, então agora você não tem mais isso. Por que não tem mais isso? Porque mesmo sem alvo, o que vai acontecer? Ela vai resolver o restante. Essa é a grande questão, tá? Então, nessa situação que eu descrevi, ainda que eu não tenha mais um alvo válido, a carta ela resolve e ela é jogada. Como ela é jogada, e é isso que o Transcend ela diz, né? Ó, if you have played another blue card, ela é uma carta azul, não é essa questão, é só a questão de jogar mesmo. Como ela foi jogada, ela vai contar como uma segunda carta e você vai conseguir fazer o Transcend. Percebe? Então, essa interação aqui ela passa a ocorrer de forma regular. E outra situação aqui, não vou colocar com Transcend, mas agora que é uma Instant, vou colocar com uma Action, tá? Action também funciona algumas cartas dessa mesma mecânica. Então ele vai dizer o seguinte, a Hero Bones. Bana uma target, sempre quando usa target, tá? Sempre não, mas quase sempre. Runeblade Attack Action Card do Grave, do seu Grave. Tá bom, o resto não importa. Aí, o que vai acontecer? Eu vou banir a Runeblade Attack Action Card do Grave e aí a pessoa usa justamente, sei lá, essa... não sei. Usa alguma coisa que vai banir a minha... Ou vai, enfim, vai sumir com aquela carta que estava no Grave. Aquela justamente carta que eu tinha selecionado. Se isso acontecer, o que vai ocorrer? Eu não vou ter mais um target. E aí eu perco meu Action Point. Porque perceba, ela é uma Action, não é uma Instant. Então eu uso meu Action Point para poder fazer isso. E fazendo isso, se ele tira o meu alvo, eu não vou resolver o restante. E a carta não vai chegar a ler o Go Again. E eu perco o Action Point. Praticamente eu acabo perdendo meu turno, não é? Então, essa situação, ela ocorre hoje dessa forma. Mas em breve ela vai ocorrer de forma diferente, porque mesmo que eu não tenha o target ali disponível mais para poder fazer aquele efeito realmente não vai acontecer, isso não muda, porém o restante da carta ela vai ser lida, de forma que quando chega ali no Go Again, que é a terceira linha, ela vai ser lida e eu não perco o meu Action Point. Na verdade, eu usei o Action Point, mas eu recupero o Action Point e dou sequência no meu turno, sem ter esse prejuízo tão grande em de repente ali ser surpreendido por uma carta que acabou tirando o meu alvo, né? Então, basicamente, você tem essas situações. Agora, cuidado mais uma vez. Isso não mudou em relação às Attack Action Cards, né? Então, perceba que são situações de Actions, de Instants. Pode até ter, eu não consigo enxergar uma situação com Attack Action Cards, ou seja, dentro de uma Combat Chain. Se dentro da Combat Chain aquela carta ela deixa de existir antes de existir a fase da Damage Step, ou seja, por exemplo, eu estou atacando com uma aura
E aí aquela aura foi ali bater. Como é o nome daquela arma? Me esqueci. A arma que faz as. Aliás, uma aura. Tem uma aura. E aí a arma transforma a aura num ataque, né? Numa arma, enfim. E aí ela bate com a aura. E aí, se por acaso dou um dano arcano naquela aura que tem o Ward, era essa jogada, aí eu não tenho mais um objeto que está atacando. E se eu não tenho mais um objeto que está atacando, o que vai acontecer? Será que vai resolver para poder ter o Go Again? Então, nessa situação que utiliza Attack Action Cards dentro de uma Combat Chain, isso não muda, tá? Então, como não chegou na Damage Step, não vai ser lida aquela carta nem como uma Last Known Information, alguma coisa assim, não vai chegar na parte de Resolution, logo não vai ter a leitura do Go Again, então realmente ali você vai acabar perdendo aquele Action Point, beleza? Então, não confundir situações em que abre uma Combat Chain e precisaria chegar pelo menos na Damage para poder ter ali a Resolution sendo lida e conseguir ter ali meu Action Point, com situações que utilizam Actions ou Instants, que agora mesmo perdendo o alvo, ela vai conseguir resolver o restante da carta, caso ainda tenha algum tipo de texto, né? Nesse caso aqui da Hero Bonus, isso é super importante para que a gente consiga de volta aquele nosso Action Point. Pois bem, ele vai aqui colocar outras coisas, mas é meio que mais do mesmo. Então não vou me alongar mais, esse vídeo já ficou bastante extenso. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Teve alguma coisa que ficou mal explicada? Poxa, comenta aqui que eu tento explicar de uma forma um pouco melhor, tá bom? Bom, espero você no próximo vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!